Você sabia que no coração do Brasil Império, um grupo de escravizados e libertos muçulmanos tentou criar uma república islâmica na Bahia? Essa é a história da Revolta dos Malês, um dos levantes mais organizados e ousados da nossa história. Fique comigo para descobrir como a fé, a inteligência e a coragem quase mudaram o destino do Brasil. Era a noite de 24 para 25 de janeiro de 1835. Em Salvador, enquanto a cidade dormia, centenas de africanos se preparavam para lutar. Mas quem eram eles? E por que estavam se rebelando? Diferente de outras revoltas, esta não era apenas sobre liberdade. Era sobre identidade, fé e o direito de existir. Os líderes do movimento eram conhecidos como malês, uma palavra que vem de Malê, que significa muçulmano em Iorubá. Eles pertenciam principalmente às etnias Nagô e Hausa, povos com uma forte tradição guerreira e um profundo senso de comunidade. Mas o que realmente os unia era o Islã. Ao contrário do que muita gente pensa, esses homens e mulheres não eram ignorantes ou passivos. Muitos deles eram alfabetizados em árabe. Eles liam e escreviam no idioma do Alcorão. E foi justamente essa habilidade que se tornou sua principal arma secreta. Eles usavam pequenos bilhetes, amuletos com versos sagrados e tábuas de madeira para se comunicar e planejar a revolta debaixo do nariz dos senhores. Imagina só, em pleno regime escravocrata, a escrita era uma ferramenta de libertação. Mas o que levou a essa situação explosiva? A resposta está numa mistura de fatores. O primeiro, e talvez o mais poderoso, era a intolerância religiosa. Os malês eram forçados a se converter ao catolicismo e proibidos de praticar sua fé abertamente. Suas orações, seus rituais, seus jejuns, tudo precisava ser feito em segredo, sob o risco de punições severas. Essa repressão constante alimentava um desejo profundo, não só de liberdade física, mas de liberdade espiritual. Além disso, havia as condições brutais da escravidão. Muitos dos revoltosos eram escravos de ganho. Isso significa que eles trabalhavam nas ruas de Salvador como alfaiates, sapateiros, vendedores, entregavam uma parte do dinheiro aos seus senhores. Essa dinâmica, embora exploradora, dava a eles uma certa autonomia. Eles circulavam pela cidade, conheciam as ruas e, o mais importante, podiam se encontrar e conversar. Essa rede de comunicação foi fundamental para a organização do Levante. Eles não estavam sozinhos na sua inspiração. A notícia da Revolução do Haiti, onde escravizados derrotaram seus mestres e criaram uma nação independente, ecoava por todo o continente. Para os malês, o Haiti era a prova de que a vitória era possível. O objetivo deles era ambicioso: tomar o poder em Salvador, libertar todos os escravizados e fundar uma república islâmica, onde pudessem viver de acordo com suas crenças. Líderes como Auna, Pacífico Licutã e Manuel Calafate eram as mentes por trás do plano. Eles organizaram reuniões secretas em casas e mesquitas improvisadas, distribuíram tarefas e definiram a data do ataque. O plano era atacar quartéis, tomar armas e incendiar prédios importantes, criando o caos necessário para a tomada da cidade. Tudo estava pronto. A data foi escolhida a dedo: o final do Ramadã, o mês sagrado do jejum muçulmano, um período de grande significado espiritual e renovação. Mas, como em muitos momentos da história, uma traição mudou tudo. Apenas algumas horas antes do início da revolta, uma liberta chamada Guilhermina Rosa de Souza, com medo das consequências, denunciou o plano às autoridades. A denúncia correu rapidamente e o governo da província, que já vivia com medo de uma haitianização, agiu com velocidade. As tropas do governo
se prepararam. Quando os malês saíram às ruas com suas túnicas brancas e amuletos de proteção, eles não encontraram um inimigo despreparado. O que se seguiu foi uma batalha sangrenta e desigual nas ruas de Salvador. Os rebeldes lutaram com uma bravura impressionante, armados com espadas, lanças e algumas poucas armas de fogo, mas foram sobrepujados pela força militar do Império. O confronto durou cerca de 4 horas. No final, dezenas de rebeldes estavam mortos. A revolta havia sido esmagada, e as consequências foram brutais e imediatas. Centenas de africanos envolvidos ou não foram presos. Começou um período de terror para a população negra de Salvador. Os tribunais foram rápidos e impiedosos. 4 dos principais líderes, incluindo Manuel Calafate, foram condenados à morte e fuzilados publicamente como exemplo. Outros receberam centenas de chibatadas, foram condenados a trabalhos forçados ou, o que era um dos maiores medos, deportados de volta para a África, separados para sempre de suas famílias e comunidades construídas no Brasil. A elite brasileira entrou em pânico. Esse terror branco levou a uma repressão cultural sem precedentes. Qualquer símbolo da cultura africana ou islâmica passou a ser visto como uma ameaça. Amuletos, roupas, livros em árabe, reuniões de negros, tudo era motivo de suspeita e perseguição. Novas leis foram criadas para controlar a população africana, dificultando a vida até mesmo dos libertos, com taxas e regras que visavam expulsá-los do país. Mas, apesar da derrota militar, a revolta dos malês deixou um legado poderoso e duradouro. Primeiro, ela mostrou ao Brasil e ao mundo que a população escravizada não era uma massa dócil. Eles eram organizados, inteligentes, letrados e capazes de articular um projeto político complexo. Eles tinham uma visão de mundo e lutaram por ela. Segundo, a revolta acelerou o debate sobre o fim do tráfico de escravos. A elite passou a temer que a chegada de mais africanos, especialmente daquela região da África, trouxesse mais rebeldes e ideias perigosas. O medo se tornou um motor para a mudança, ainda que pelos motivos errados. Hoje, a revolta dos malês é um símbolo incrível de resistência. É uma história que nos lembra da diversidade cultural e religiosa que sempre existiu no Brasil e da luta constante por liberdade e dignidade. Esses homens e mulheres não foram apenas vítimas da escravidão. Eles foram agentes da sua própria história, que, mesmo derrotados, deixaram uma marca que jamais será apagada. E aí, você já conhecia essa história com tantos detalhes? A revolta dos malês nos mostra uma faceta do Brasil que muitas vezes é esquecida nos livros didáticos. A luta por liberdade teve muitas cores, crenças e estratégias. Se você curtiu conhecer mais sobre esse episódio fundamental da nossa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.